Após a morte de José, levantou-se um novo rei sobre a terra do Egito. Este disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte, e estão aumentando. Em caso de guerra, poderiam se unir com os nossos inimigos, lutar contra nós, e sair da terra. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Assim, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Mas quanto mais os angustiavam, mais se multiplicavam, de maneira que sentiam medo por causa dos filhos de Israel. Os egípcios lhes amarguraram a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo. As mulheres trabalhavam nos campos como se fossem escravas. Ainda assim, seu número não diminuía. Com isto, o rei do Egito ordenou que as crianças do sexo masculino fossem mortas logo que tivessem nascido. Quando este cruel decreto estava na sua maior força, nasceu Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses. Vendo que não podia mais esconder o menino, a mulher fez uma pequena arca de juncos e a revestiu com barro e betume. Colocou o menino nela e a pôs nos juncos, junto à margem do rio. Sua irmã ficou ali por perto e vigiava a pequena arca. A filha do faraó desceu ao rio a lavar-se, e acompanhada de suas donzelas. Ela avistou alguma coisa na margem do rio, e mandou a sua criada buscá-la. Abrindo, viu o menino chorando. Tomou o menino, e pôs-lhe o nome de Moisés. Quando adulto, Moisés viu que um egípcio espancava um hebreu, um de seus irmãos. E com isto, matou o egípcio. No dia seguinte, viu 2 israelitas brigando. Perguntou a um deles: Por que você está batendo no seu companheiro? Ele respondeu: Quem pôs você como nosso juiz e chefe? Pensas matar-me como matou o egípcio? Moisés pensou: Certamente já fui descoberto. O caso chegou no faraó, e ele procurava matar Moisés. Mas Moisés havia fugido antes da noite cair. Moisés fugiu do Egito e foi parar na terra de Midian. Jetro era o sacerdote de Midian e tinha 7 filhas. Elas vieram ao poço, encheram os bebedouros para dar de beber às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a injuriar as moças. Porém, Moisés se levantou e as defendeu. Moisés casou-se com uma das filhas de Jetro e permaneceu em Midian por 40 anos. Os israelitas clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Certo dia, enquanto apacentava o rebanho, na encosta do monte Sinai, Moisés contemplou uma sarça em chamas, mas o fogo não a consumia. Ele se aproximou para ver mais de perto. Moisés ouviu alguém chamar-lhe pelo seu nome, no meio da sarça, e disse: Eis-me aqui. A voz disse: Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o seu clamor chegou no meu altar. Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo daquela terra. Então Moisés disse ao Senhor: Quem sou eu para falar diante do Faraó? Disse o Senhor: Teu irmão estará contigo. Ele é quem falará diante do Faraó. E falou Moisés: Quando eu for aos filhos de Israel, eles não acreditarão em mim. Que direi quando perguntarem o seu nome? Disse mais o Senhor: Eu sou quem eu sou. Falou Moisés:
mas eles não acreditarão em mim, sem algum sinal. Então disse o Senhor: o cajado, jogue-o na terra. Quando Moisés lançou-o à terra, o cajado se transformou em uma serpente. O Senhor disse: pegue-a pela cauda. Quando Moisés a pegou pela cauda, a serpente virou novamente um cajado. E continuou o Senhor: esse será de sinal, de que fala o Senhor, vosso Deus. Por mais de 400 anos, o povo israelita fora escravizado na terra do Egito. Deus preservou a vida de Moisés diante da espada do faraó e prepará-lo para uma grande tarefa. Depois de 40 anos, Moisés desceu para o Egito, livrar o povo de Israel. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. Ao cair da noite, ele sai do Egito, para juntar-se ao seu irmão. Encontrou-o no deserto, e ao vê-lo, chorou de alegria. Moisés e Arão desceram ao Egito. Foram à presença do faraó, e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa, no deserto. E Faraó respondeu: e por que devolvi-lo, e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não o conheço, e nem deixarei que os israelitas saiam do Egito. Tomado de ira, Faraó ordenou aos seus oficiais, dizendo: de hoje em diante, não deem palha ao povo, para os tijolos que fazem, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. Então, o povo se espalhou pelo Egito, a procurar palha. Eles não conseguiam dar conta da quantidade de tijolos. Com isto, alguns dos chefes dentre os israelitas foram açoitados. Moisés e Arão se apresentaram de novo a Faraó, com as mesmas palavras: deixa ir o meu povo. Arão tomou o cajado e lançou-o adiante de Faraó e dos seus servos. E o cajado tornou-se em serpente. Eles esperavam que com este sinal o coração de Faraó amolecesse e deixasse partir o povo. Pela manhã, Faraó saiu às águas do Nilo. Na margem do rio estavam Moisés e seu irmão. E disseram: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. E Arão levantou o cajado, feriu as águas diante dos olhos de Faraó e de seus servos, e todo o rio se tornou em sangue. Ainda assim, Faraó não lhes dava ouvidos. O Senhor disse a Moisés: vai a Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Do contrário, subirão rãs das águas do Nilo, e cobrirão a terra do Egito. E Arão estendeu o seu cajado às águas, subiram rãs do rio, e cobriram o Egito. Mas o Faraó não lhes dava ouvidos. O Senhor enviou 9 pragas sobre o Egito, mas a 10ª e a última seria o mais terrível. Os hebreus seguiram as orientações do Senhor. Cada família devia matar um cabrito, e o seu sangue passada nas ombreiras das portas. Isso seria de sinal para que quando o anjo da morte passasse, não ferisse o primogênito daquela casa. E aconteceu que à meia-noite, o anjo da morte feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere. Faraó e todos os seus servos acordaram, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão, e disse: levantai-vos, saiam do meio do meu povo, e vão servir o vosso Deus. E assim, os israelitas saíram do Egito, atravessaram o deserto, e acamparam junto ao mar. Viram para trás, e o faraó vinha à frente do seu exército. Os hebreus entraram em desespero. Culparam Moisés dizendo: será que não havia sepulturas no Egito,
que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Então disse o Senhor a Moisés: levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar. Moisés estendeu a sua mão, e abriu um caminho seco, no meio do mar. Os hebreus entraram pelo meio, e corriam para o outro lado da margem. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles, com cavalos de Faraó, e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar. Moisés fez o que lhe foi mandado, o mar retornou ao seu curso, e matando os egípcios. Os israelitas viajaram pelo deserto. Durante o dia, eram protegidos do sol, e à noite, pela coluna de fogo, que além de aquecê-los, iluminava o caminho. Israel foi alimentado com o maná que caía do céu. Mesmo com todo o amparo, eles nunca estavam satisfeitos. Após 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao Monte Sinai e montaram ali o seu acampamento. Quando ficaram sedentos, não achando água, murmuravam contra Moisés dizendo: trouxeste-nos a este deserto para que morramos de sede. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: reúna a congregação, tu e teu irmão, falarão a rocha perante Israel, e ela dará a sua água. Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes, com o seu cajado, e saiu água. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas a multidão ficou impaciente no caminho, e falaram contra Deus, e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então se acendeu a ira do Senhor, e enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Eles foram a Moisés, e disseram: pecamos contra você e contra o Senhor. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, e coloque-a no alto. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, e colocou-a no alto. Quando alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Moisés subiu ao monte, para receber as tábuas da lei, escritas pelo próprio Senhor. Vendo o povo que Moisés demorava, fizeram um bezerro de ouro fundido, adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Depois de 40 dias e 40 noites, Moisés desceu da montanha, levando nas suas mãos as tábuas da lei. Quando chegou perto do arraial, ele viu o bezerro, e toda aquela gente, sacrificando ao ídolo. Indignado com a atitude do povo, Moisés lançou as placas de pedra, que se quebraram ali, no sopé da montanha. Os israelitas permaneceram no deserto, por 40 anos. Moisés era da idade de 120 anos. Ele pecou, quando feriu a rocha 2 vezes, com o seu cajado. O Senhor lhe havia dito, que apenas falasse. Por causa das murmurações do povo, faltou-lhe a fé. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe a terra, desde Gileade até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Veja com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Assim, morreu Moisés na terra de Moabe. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Se gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, e se inscreva no nosso canal, para não perder nenhuma novidade. Peça um tema da Bíblia, como o próximo vídeo. Gratidão.